Jones Bastos, como foi criado o movimento dos sem-teto de Salvador e como esse movimento se estendeu para todo o estado? Como foi que deu isso? Professor Irá, tudo começou, assim, foi muitas demandas, muitas preocupações, muitas dores de cabeça que eu vivenciei numa casa composta por 2 tias, 4 primos e minha avó. Ambas, nenhuma me botavam para fora de casa, mas tinha uma delas chamada Avó Feliz, que é a utilizada Tia 10. Ela sempre, quando eu brigava com o filho dela, sempre ela se doía pelo filho, evidentemente quem saía de pior seria eu. Evidentemente eu saberia que ali não era meu canto mais. E aí eu me perturbava com isso, né? Me perturbei com isso e achei melhor procurar meu modo de vida fora da casa, em Mussurunga. E aí eu tive que procurar uma forma que eu não sabia nem como eu iria me livrar dessa situação, porque eu não estava trabalhando, não achava emprego, pagar aluguel pior, eu não iria conseguir pagar aluguel. E aí eu fiquei preso nessa situação. Psicologicamente eu estava mal. E aí o que me restou foi sair para procurar casa, só invadir, eu não sabia que era ocupação, invasão e ocupação não sabia a diferença, hoje eu sei, mas eu tive que procurar essa saída ainda. E aí tinha um terreno ali em 2002, tinha um terreno ali em Colina de Mussurunga, né? E eu caí para dentro desse terreno, me uni com esses 4 primos, a gente caiu para dentro. Aí apareceu um tal de um dono chamado Raimundo Veloso, nós chamamos o deputado Iulo 85 para fazer intervenção, graças a Deus foi feita a intervenção, acabou negociando uma parte do terreno, infelizmente uma dessa parte, a minha, não estava situada nessa parte. E aí foi o que eu fiz, né? Tive que voltar para casa novamente. E aí voltando para casa, mas voltei para casa perturbado, totalmente perturbado, querendo a saída de emergência. Vendo que o que tinha dado certo, uma dessas formas que era essa ocupação. De certa forma, foi uma vitória para a gente. Não especialmente para mim, mas foi uma vitória para a gente. E aí resolvi intensificar, fazendo com que, percebendo que também não iria dar certo eu fazendo sozinho, chamei outro grupo de pessoas, né? A gente começou a se reunir na escola Ana Maria Popovic, eu chamei esse grupo de pessoas para se reunir na escola Ana Maria Popovic. A escola Ana Maria Popovic já foi depois da ocupação terrena da Estrada Velha. Mas aí essas mesmas pessoas que ficou, uns excedentes que ficaram sem casa, sem um terreno, eu chamei essas pessoas para ocupar uma casa em Mussurunga, né, lá no setor G, no caminho 14, a última casa do lado direito. Aí a gente ocupou, ficamos lá, depois que a gente se reuniu com esse grupo da Igreja Católica, né, aí um grupo de jovens da Igreja Católica da Igreja São João Evangelista de Mussurunga, no setor entre D e E, e aí a gente se reunia, né, e aí tinha uma casa que tinha de 10 a 15 anos abandonada, né, e essa casa a gente acabou, né, caindo para dentro, tinha de 10 a 15 anos abandonada. E nós ficamos para dentro da casa. 15 dias depois, né, eu fiquei com a casa e os meus colegas, né, da igreja ficaram com o terreno. E aí nós começamos a fazer a limpeza da casa, tal, levamos uns 2 dias para fazer a limpeza geral. Os meninos também limpando o mato na lateral. E aí a gente ficou mais ou menos 15 dias morando nessa casa, feliz na vida, parecendo que a casa já era nossa. Né? A gente já estava querendo armar até festas na casa. E aí 15 dias depois apareceu a dona. Era delegada de polícia, a gente teve que entender que a casa tinha dono. E aí ela pediu desculpa pra gente pelo episódio, pelo fato da casa estar realmente abandonada. Ela concordou conosco, mas pediu para que a gente se retirasse. Também estava cheio de polícia. Entendemos e saímos. Aí voltamos para casa novamente, cada um para suas casas. Nossos pais hiper preocupados conosco, mas sabíamos que a gente estava em busca de uma independência, né? Tanto os que moravam com seus pais, quanto também quem morava com suas tias, no meu caso. E aí a gente começou a se reunir na escola de Maria Popovic. Aí sim, aí a gente disse que nós não iríamos parar com aquilo ali. Começamos a se reunir na escola Ana Maria Popovic, fazendo com que eu falava com as pessoas para buscar as leis e os direitos que a gente tinha da questão da moradia, e a gente às vezes batia assim, num desencontro grande que a lei favorecia, né?
a lei favorecia, mas aí é que está, a lei favorecia, mas a gente não tinha moradia. E aí a gente procurou estudar mais um pouco da lei, explicava em reunião a todos que apareciam. A gente mandava as pessoas, cada um conseguia algumas pessoas para o movimento aumentar. E a gente começou a fazer uma movimentação grande, beirou umas 400 pessoas, de 15 para 400, a gente pediu que cada um buscasse pessoas que também se encontravam na mesma situação que a gente, né? E aí a gente, nós conseguimos. Nós fomos para... tinha um grupo que ficou de tirar para fazer investigação se tinha alguma casa abandonada lá no bairro ou em outros locais de Salvador, ou terreno. O terreno mais próximo que a gente conseguiu foi a Estrada Velha do Aeroporto. E aí sim, todo mundo botou de grande no terreno. A gente marcou o dia para a ocupação. A gente estava no mês de abril. Estávamos prevendo que iríamos fazer essa ocupação em março, né? No dia 28 de junho, em 2003. E aí nós marcamos a data e foi taxativa aquela data. Uma data nunca me esqueço. Dia 28 de junho, 400 pessoas junto comigo ocupamos a Estrada Velha do Aeroporto. E aí, então, em 2 dias beirou para mais de quase 5.000 pessoas. Em 2 dias. Chamou atenção, estardalhou, o movimento começou a crescer. Muitas pessoas que também se encontraram na mesma situação que a gente, de toda a cidade, gente migrava dos interiores para cá, e a Salvador já estava um inchaço muito grande. Bom, a coisa piorou, começou a gente se preocupar com a questão do inchaço da cidade, do crescimento de forma desordenada, e aí a gente começou, depois esse quantitativo imenso, a Supom chamou a atenção, a Supom veio para cá, tirou nós tudo de lá, com a polícia, o comandante da época, que era o Josué Brandão, que era o comandante da capital, tirando nós tudo. Depois que a gente fez o estudo da terra, a gente percebeu que a terra não era da prefeitura. E a gente perguntava, por que o Antônio Ibaçé, que é o prefeito da cidade, está tirando a gente da zona? A terra não é da prefeitura. Ele apareceu o dono. Era do Dr. José Albano, que era um advogado. Primeiro, a casa era de uma delegada, agora era de um advogado no terreno. E aí a gente perturbava por que a prefeitura estava de olho naquilo, desde quando a gente sabia que não era da prefeitura mais. Aí nós percebemos que a prefeitura estava de olho, hoje a gente entende que a prefeitura estava de olho para vender pelos empresários, bateu certinho. Hoje os terrenos que nós estávamos ocupando, um lado de cá, que é o da trânsito do Estado da Aeroporto, ficou para a gente, foi construído um conjunto chamado Antônio Conselheiro, do lado da Estrada da do Aeroporto, e do outro lado a prefeitura vendeu para a Tenda. Hoje está construindo um poderoso conjunto que cada apartamento, enquanto o nosso custou 43 mil, o da Tenda custa 140 mil a 160 mil. Então hoje a gente sabe que foi a questão de especulação imobiliária naquele tempo. Hoje a gente entende, por isso que hoje a gente não pode se deixar se perder com isso. Hoje a gente não se perde com isso, porque a gente sabe essas malandragens que tem das invasões do colarinho branco e também dos oportunismos dos setores do governo. Hoje o governo é diferente, hoje o governo é nosso. Mas assim, para construir foi difícil. E aí nós fizemos diversas passeatas naquele tempo, quando na frente do movimento a gente tivemos que, por conta de muitas pressões policiais, a gente teve que fazer a primeira passeata do movimento no setor disso que foi da Estrada Velha até a prefeitura. Mas a primeira passeata mesmo do movimento foi da Estrada Velha até o centro administrativo. E lá nós pedimos socorro ao presidente do Tribunal de Justiça, Carlos Alberto Sintra Dutra, que era o presidente do Tribunal de Justiça naquela época. E aí a gente falou que tinha um coronel que estava nos perseguindo, que era o coronel José Brandão, perseguindo por conta do próprio Embaçaí, que o coronel não tem nada a ver na história, mas Embaçaí mandava que eles nos perseguissem e não deixasse a gente em paz. É o que realmente acontecia. Quando a gente fazia as assembleias, a polícia chegava, fazendo um trabalho de rotina, investigando todo mundo, revistando, para desmobilizar. Mas a gente continua mobilizado. Que a gente saiu do terreno onde a gente ocupou e foi com 100 metros ali do lado, que era um local chamado Alto da Cajá, onde a gente se reunia. Todos os dias a gente se reunia no local. Às 16 horas, a gente se reunia nesse local, chamado Alto da Cajá, do lado de Vila Verde, na frente de Vila Verde e do lado do terreno onde a gente tinha ocupado. A gente
começou a intensificar, né? O grupo crescia, as pessoas, todas atônicas, aí depois dessa movimentação, aí fizemos essa passeata pelo centro administrativo, para não me passar. Depois a gente retornou, o presidente do Tribunal de Justiça deixou a nossa discussão, um coronel chamado Coronel Correia. O Coronel Correia que fazia as mediações, a questão fundiária, e aí a gente começou a perceber que passeata dava certo. E aí quando essa passeata deu certo, a gente já estava lá já lançando a segunda passeata, mas não naquele momento, aí já foi em outro momento. Aí a prefeitura percebendo que a justiça já estava sendo sabedora do processo, né, dessa situação, aí a prefeitura, para tentar nos enganar, lança-se um cadastro social, para que as pessoas tivessem esse cadastro social. E aí eu fiquei feliz, outra vitória nossa, a gente fez uma assembleia, parabenizando a ação da prefeitura e tal. Todos os coordenadores sentindo a necessidade de construir um grupo de coordenadores, e aí para tentar, para organizar mais, porque a gente fez 40 coordenadores para cada um ficar com mais ou menos 200 pessoas. E aí a gente conseguiu nos organizar dessa forma. Aí fizemos 40 coordenadores. Tinha um advogado chamado Dr. José Armando, que ele também é um advogado que se destacou bastante. Quando a polícia chegava para tentar nos coagir, o advogado chegava junto. E aí a gente conseguimos também, de fato, a gente vencer algumas etapas nas ações arbitradas da polícia naquele tempo. Outra coordenadora também se destacou dentro dos 40, foi uma coordenadora chamada Ada, né? E essa coordenadora também ficou feliz em saber que estava ali coordenando, porque ela também era presidente de uma associação em Vila Verde, a 200 metros de distância daquela localidade. E a prefeitura do nosso cadastro, o Conselho de Moradores de Mussurunga não tinha como fazer, porque também a gente ficou sem sede, numa briga que a gente teve no Conselho de Moradores, e aí infelizmente não tinha como ser feito lá. Aí tinha a sede da associação dessa coordenadora chamada ADA, e aí nós fizemos o cadastro lá. A prefeitura foi em peso para lá, foi Fernando Medrado, o Fernando Medrado era o secretário de habitação do município naquele momento. No setor da Fundec estava presente, estava presente algumas pessoas, ou seja, coordenadores também ajudando no cadastro. A prefeitura disponibilizou também pessoas nossas para fazer o cadastro, para fazer a investigação, para nos ganhar, na verdade. E eles conseguiram, ganhou mesmo. Só que, na hora do cadastramento, a prefeitura estava orientando o seguinte: vocês já estão cadastrados, agora não precisa mais fazer essa movimentação. Vamos para suas casas. Aí eu me percebi com aquilo, né? Eu fiquei preocupado com aquilo. Falei, gente, vai acabar o movimento então. E quando você fazer vocês, será que vai ter mesmo? Eu me lembrei desses estudos que a gente estava fazendo anteriormente, que a prefeitura tinha cadastrado em 1980 todas as famílias, e até os dias de hoje tem gente que está esperando essas casas. Eu percebi que seria um possível engano. Por quê? Qual é o interesse dela querendo que a gente se mobilize, que acabe com tudo? Aí me percebi, eu defini que realmente aquilo ali era uma fria para a gente. Aí eu cheguei e chamei, aí eu liguei para um amigo meu chamado... Não, primeiro eu consultei todos os 40 coordenadores. Consultei se estava certo esse procedimento, que eu estava discordando. Aí eu engravidei de tudo que nenhum dos coordenadores estava comigo mais. Todos eles estavam com a cabeça prostituída para o lado da prefeitura. Eu falei, olha, eu já vi que não vai dar certo isso. Eu vou ter que construir novos, mas que eu fiquei sozinho. Aí eu cheguei e liguei para um amigo meu e falei, Frank, amigo meu e doutor em História. O nome dele é Frank. Ele é doutor em História. Eu liguei para ele estava no Garcia, né, na Lapa, a gente Garcia Lapa, ele liguei para ele e pedi para que ele viesse até mim, porque eu iria rachar o movimento. Ele perguntou, Johnny, são quantas pessoas com você? Eu falei, estão aqui comigo 40. Ele perguntou, e quantos tem com você? Você vai dar risada, mas nenhum. Aí eu só. E aí? Ele, rapaz, você é maluco? Eu falei, eu sou, Frank. Sou maluco, eu vou lutar pelos meus ideais, vou lutar pela minha casa, vou lutar pela casa de quem também quiser. Vamos lutar juntos, mas não vou voltar mais para casa. Esse é o grande momento de eu decidir minha vida, ou tudo ou nada. Ele estou indo para ele. Ele com certeza ele se emocionou do que eu falei, da forma como eu falei. E aí ele veio imediatamente perguntar se eu estava sendo a cidade até aqui.
aqui na estrada do aeroporto, e aí nós conseguimos, né? Ele conseguiu ver de perto, entendeu tudo que estava acontecendo. Ele disse: Júnior, você está certo mesmo. Ele percebeu a sacanagem da prefeitura. E aí, foi o que aconteceu. Eu falei: então você agora entende por que eu vou fazer isso, né? Ele ficou com você, faça o que você quiser. Aí eu subi num monte, né? Um monte assim de areia, para ficar mais alto. Sempre quando eu fazia as reuniões com o povão, tinha que subir em algum lugar para todo mundo me ver, eu falando. Aí eu subi e gritei bem alto assim para as pessoas: atenção, pessoal! Gritei: essa prefeitura está nos enganando! Deixando bem claro, gritando mesmo das pessoas, e falei: essa prefeitura que está aí, eu nunca está orientando as pessoas a saírem daqui para ir para suas casas. Quem tem casa vai ter que buscar casa onde, gente? E aí, as pessoas começaram a se perturbar com isso, né? Toquei na ferida. Alguns que realmente não tinham casa e outros que tinham, ficaram por lá mesmo. Eu falei: olha, ainda continuei falando. Olha, em 1980, essa mesma prefeitura que está aí enganou mais de 40 mil pessoas lá na Fonte Nova. Cadastrou mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova em 1980. E essas pessoas, e eles mesmos utilizando esses mesmos discursos para vocês esperar suas casas em casa. Quem já viu ter casa, espera a casa em casa, gente? Eu não vou voltar para a casa da minha avó, da minha tia. Eu vou continuar aqui lutando. Sabe? Eu vou continuar lutando. E aí as pessoas começaram a se perturbar. Eu estava tocando na ferida. E eu falei: olha, eu vou sair daqui agora, vou para a terra onde eu estava lutando. E quem realmente não tem casa que está aqui, quem não tem casa, vai me acompanhar agora. Eu vou lutar lá na terra onde eu estava lutando. Eu tenho certeza que quem não tem, vai me acompanhar. Agora quem tem, vai ficar nessa fila mentirosa aí. E o pé de tudo, estava a prefeitura toda me olhando, os policiais todos me olhando, a SUCOM me olhando, né? E o povo também todo me olhando. Estava parecendo um troféu ali naquele meio. E aí, quando der, aí eu falei assim: quem realmente não tem casa vai me seguir. Quem quiser me seguir, que me siga. Aí eu dei as costas, dei o Franco, saiu andando, e me senti Moisés, né? Eu na frente, o povo lá atrás. Aí a gente foi, nós fomos andando, era mais ou menos 500 metros. Sem querer, a gente fez uma passeata até o terreno. Ao chegar no terreno, 20 minutos depois, chegou meio mundo de polícia. A gente ligou logo para o Coronel Correia. O Coronel Correia disponibilizou alguns homens para descer para lá também, para nos dar o apoio. Entre coronéis ficaram lá conversando. A gente também tinha o apoio, né, do presidente do Tribunal de Justiça, assim, o apoio não da ocupação. O apoio na questão da justiça nos amparar para que a gente não morresse naquele tempo. Né? Não que a justiça estava dando apoio à ocupação. Mas aí a gente teve apoio, assim, na questão da legitimidade, que é o desencontro, né, da moradia. Na verdade, é uma contradição. A lei diz que a gente tem direito, mas a gente não tem a casa, não tem direito à casa. Acaba tendo um desencontro, uma contradição da lei. Mas aí, quando a gente se ampara no artigo 6 da Constituição Federal, artigo 6 da Constituição Federal, que diz o seguinte: moradia é direito do cidadão. Aí a gente não tem, já que é direito. Então a gente, de fato, a gente saía da lei, para a lei ser cumprida. Era o que nos restava fazer da lei para que a lei fosse cumprida. Aí fomos para o terreno, né, construímos um carro no chão. Ninguém queria morar isoladamente, a gente conseguiu fazer um grande carro no chão, que é um espaço grande para todo mundo. Aí nós conseguimos, né? E aí a gente passou a ficar lá, né? A gente criava um grupo de segurança, cada grupo fazia segurança. Cada noite a gente botava um grupo para ficar fazendo segurança. Né? Um grupo, aí no outro dia já era outro grupo. Escuta, aí a gente começou a perceber que a coisa estava dando certo. E aí começou a pressão em cima de mim. Pessoas que tinham se cadastrado, e eu, minha casa, você vai garantir como? Pessoas que não tinham se cadastrado, começou a pressão também, tudo levou. Começou também perguntando: cadê essa casa, cadê essa casa?
Aí outros grupos que estavam lá de Ada começou também a perseguir a gente, polícia perseguindo a gente, os P2, que é aquelas polícias sem fara, começou a perseguir a gente. A SUCOM, todos os dias lá perturbando a gente, querendo derrubar a carne na a gente não permitia, porque também tinha várias crianças, idosas, e a gente, qualquer coisa eles chamavam a imprensa e eles ficavam com medo também, porque a exposição era muito grande. Todo mundo, quando a polícia chegava, apontava para mim. Eu orientei a todos que o liderança era todos que estavam ali. Eu comecei a construir novas lideranças, que as quais ficaram tudo por lá. A prefeitura, essas pessoas que ficaram por lá e essas lideranças que confiavam na prefeitura, a prefeitura deu um prazo a eles de um mês que iria resolver o problema. Ou seja, 15 dias que iria resolver uma parte do problema dessas pessoas do cadastramento. Acabou enganando eles também, liderado por ADA. Essas pessoas foi ocupar um terreno 15 metros depois do nosso, né? Ocuparam tudo. A gente não chegou a ocupar tudo novamente, não. A gente só fez ficar no chão para ficar de forma coletiva, todo mundo junto. Que ninguém mais tinha para onde ir, não tinha como voltar para casa, aí piorou. Nós estivemos ali. Aí a gente, essas pessoas, elas de manhã ocuparam, fizeram seus barracos lá em cima, aqui em metros depois da gente, liderada por ADA. Aí quando eles fizeram uma festa de noite, dizendo que digamos, era café pequeno, tudo tocava meu nome passou um doce. E aí pronto. Quando foi 4 horas da manhã, a polícia de choque arrebentou, acabou com tudo lá. E ainda assim, eu chamei o deputado Iu, a Comissão de Direitos Humanos, para poder socorrer eles. Quando o povo percebeu que eu tinha feito essa ação, além de não estar com eles, ainda ajudando a eles, aí o povo deles mesmos começaram a migrar para mim. Aí começaram a migrar e eu aceitava todo mundo, claro, a gente tinha mais que aceitar, porque a gente precisava também de mais gente. Resultado, 90% do povo de ADA migrou para mim e ficou comigo. E aí, resultado, né? Resultado que a gente cresceu muito, as pressões foram muitas também. E aí eu liguei para Frank, que era o doutor de História. Sempre Frank esteve comigo, esse doutor em História. Sempre esteve comigo, agradeço a Deus, e esse professor e doutor em História, Frank. Eu liguei para Frank e falei, Frank, eu estou precisando de mais pessoas para me ajudar, pessoas de peso mesmo, que pudessem me dar uma ajuda aqui. Ele falou, Jones, tem Pedro, tem Damário, tem um grupo aí bom que pode me dar uma coisa. Eu falei, Pedro e Damário já conheço, é melhor esses dois, sempre falo o nome de mais uns 4. Falei, para mim, Pedro e Damário para mim está ótimo. Aí liguei para Pedro ligeiramente veio, gostou do movimento, amou o movimento. Naquela época também estava tendo as invasões da Ocuvaz, estava tendo invasões em diversas localidades de Pernambuco, diversas localidades do país, estava uma moda danada o movimento sintético dessas localidades. Aí chamei também, em seguida chamei Delmário. Delmário ficou assim, meio lá me cá, porque teve as confusões no Conselho de Moradores, e a gente não conseguiu a sede do Conselho de Moradores. Ele acha que foi culpa minha, acha que eu não investi muito e tal, que eu deixei de lado. Ele achou que iria novamente acontecer aquilo ali. Seria mais uma movimentação, que ele não iria dar continuidade, que ele iria deixar de lado. Ele viu que ali já era mais diferente. E com a construção de uma situação mais voltada pessoal do que de conselho de moradores, do que coisas coletivas. Aí Delmário chegou junto também. Aí resultado, né? A gente formou um trio, tudo que a gente fazia, a gente consultava a Frank. Que muitas das reportagens a gente não vê o nome de Frank sendo exposto. A Frank protegeu muito a construção do movimento, a gente deve, graças a Deus, é Frank. E se ele também não tivesse naquele momento, não ia existir racha. Aí pronto, o movimento rachou, né? Um grupo ficou como 2 de julho, que foi a consolidação da ocupação chamada 2 de julho. Aí um grupo ficou com 2 de julho, né? E outro grupo ficou com o MSTF. E naquele momento daquelas grandes ocupações do país, principalmente em São Paulo, na fábrica do Ocular e outros setores do Estado, a gente, ele e Pedro Cardoso, nós dois juntos, a gente lançou que nós iríamos, naquele exato momento, construir o Movimento Sintético de Salvador, consequentemente, o Movimento Sintético da Bahia. E aí, eu e Pedro fizemos a Assembleia lá, né? Eu e Pedro Cardoso. Aí nós lançamos a fundação do Movimento Sintético de Salvador. E aí nós fizemos o grito de guerra,
fizemos vários grupos de guerra do movimento e nós conseguimos construir e fundar um movimento de sintético de Salvador. E pronto. E aí de lá para cá, a gente percebeu que, eu tinha falado para todo o grupo, que nós tínhamos feito uma primeira passeata, que era da História da Defesa Administrativa, e que nós também poderíamos fazer uma outra passeata com extensão maior, sacrificando as pessoas e a gente também, que é através daquele sacrifício, mais um sacrifício que nós fizéssemos, com certeza iria dar certo. Aí o Pedro Mário começou a lançar a ideia de andar da Estrada Velha até a prefeitura, ali onde fica a Secretaria de Habitação, que tem por nome Fernando Medrado, que é o secretário da época, de Antônio Bacéi. Aí fizemos essa passeata, ou seja, fizemos passeata viva. Para convencer o povo a andar 32 quilômetros foi complicado. Aí ele fez, lança a proposta na questão da Bíblia. Vamos fazer o seguinte, Jones, né? E aí eu também falei, olha, vamos convencer o povo de alguma forma, a gente tem que convencer esse povo. Aí nós falamos o seguinte, vamos usar a Bíblia. Aí nós falamos, gente, o povo de Moisés andou 40 anos atrás da Terra Prometida, né? E aí, porque já que a gente está na luta de nossa casa, para que ninguém mais perturbe a gente, vamos nos sacrificar também. Vamos andar 3 a 4 horas de relógio, mas a gente somos 3 sabedores que essa andada vai ser a andada única da vitória. A gente falava que era a única para convencer as pessoas. A gente sabia que a jornada era grande. E nós conseguimos convencer as pessoas, algumas chamando a gente de doido, como é que vai andar 30 e tantos quilômetros, que isso é um cúmulo do absurdo. E aí, graças a Deus, nós conseguimos convencer todo mundo. Todo mundo estava convencido. Aí nós marcamos, isso era o que? Era 17 a 18 de julho. Aí a gente começou, não, já era 25, 26 de julho. Aí nós conseguimos convencer as pessoas para o dia 21 de agosto, que marca o Dia Nacional da Habitação. Nós marcamos para todo mundo fazer parte dessa caminhada, que a gente deu certeza que aquela caminhada seria a caminhada da vitória. E foi dito certo. Marcamos a caminhada, fizemos a caminhada, o coronel estava do meu lado, a todo tempo, parecendo um doido, achando que a gente ia fazer alguma arte. Na saída eles queriam que a gente convencesse as pessoas para ir de ônibus, né? Consultei o povo já estava sabedor que só iria vencer se fizesse o sacrifício. E aí as pessoas já estavam com a cabeça, já tudo já feita, tudo já sabia que a gente tinha colocado, gente, só iríamos vencer se nós fizéssemos um sacrifício. E as pessoas sabiam que só iria vencer, já estava na cabeça das pessoas, que só iria vencer se fizesse sacrifício. E ele consultei o povão, o coronel queria que a gente botasse as pessoas no ônibus. Aí eu consultei o povão, se o povão queria ir de papel ou de ônibus. O povão todo gritou a pé. Teve outros dados que eu não quero estar citando, porque é muita coisa. E aí nós perseguimos, né, percorrendo a paralela toda, né? Quando chegamos no Iguatemi, o coronel deu uma ligada, porque disseram que a gente iria ocupar, nós iríamos ocupar, invadir o shopping Iguatemi, um absurdo, que passaram para ele. A imprensa, né, um setor da imprensa, não gravando todo, mas sensacionalista, né? E aí, queria mais que a gente fizesse mais baderna do que outra coisa. A passeata, graças a Deus, foi de forma organizada e ordeira, porque nós tínhamos um destino e cumprimos um destino. Tinha um grupo de ADA que também ficou sabendo essa passeata e queria desmobilizar nosso povo, querendo levar para outros cantos, mas ela conseguiu pegar o povo dela e levar para uma localidade, subindo ali, acompanhando a gente de ônibus até a São Rafael, depois subiu a São Rafael. De repente, eu estou vendo multidão de gente descendo, que foram vários ônibus que ela alocou, que o sindicato deu para ela, não sei qual foi o sindicato, mas se eu me recordar, eu ia citar o sindicato aqui agora. O sindicato deu apoio a ela, não sei se foi o Sindai, uma coisa assim, que deu apoio. Também, talvez o sindicato não sabia a sacanagem que ela estava fazendo com as pessoas, tentando desviar as pessoas dessa grande passeada para outro canto.
Aí, querendo levar essas pessoas de ônibus. Quando os ônibus desviam da nossa rota, os ônibus que ela levou, subindo para Rafael. Aí o povo tudo de ônibus perguntou, porque a gente está indo para onde aqui? A gente está indo por aqui. Depois, quando eles mesmos ficaram sabendo, iriam para uma outra localidade fazer uma movimentação para o pessoal do Sindai, da Embasa, fazendo parte, usando as pessoas para ir para outra localidade, fazer a movimentação dos trabalhadores da Embasa. Aí as pessoas se perturbaram com isso, desceram todos os ônibus e vieram correndo, chegaram até mim me abraçando, dizendo que tinha sido enganada por Ada. Aí, resultado, 97% das pessoas que estavam com Ada ficaram de Ada e vieram até mim nesse dia. Ela ficou somente com 3% dos 5 mil com ela ainda. Mesmo assim, mantiveram o nome 2 de julho até os dias de hoje. Tem um movimento de 2 de julho. Os gatinhos pingados do 2 de julho. Que hoje são nossos parceiros e fazem parte da União hoje. Aí, repare, aí chegamos lá na negociação, lá na prefeitura. Quando chegamos na prefeitura, a gente não tinha mais perna, mas nós conseguimos percorrer de 32 a 33 quilômetros de distância. Negociamos com a prefeitura, a gente solicitou a prefeitura 2.000 casas, a prefeitura. Aí lá estava a prefeitura, estava a Secretaria de Habitação, estava a Condé, estava a SEDU, estava toda a Caixa Econômica, representando o Ministério da Cidade, estava todo mundo, porque a passeata foi reconhecida mundialmente, a passeata. Todos os jornais noticiários, Jornal Tarde, Correio da Bahia, Tribuna da Bahia, TV Globo, todas as TVs da Bahia e algumas nacionais noticiaram essa grande passeata. E aí, das negociações, temos os detalhes, nós conseguimos negociar 720 casas, era o que tinha naquele tempo. Negociamos com a vitória que nós iríamos resolver o problema de 720 pessoas. Graças a Deus, essas casas foram construídas, quase não iria ser construída, porque a gente tivemos que sair lá informando que, independente disso, nós iríamos ocupar todos os prédios e terrenos que não tivessem finalidades sociais na cidade, porque a gente tinha um contingente muito grande, e aquelas 720 casas não iria dar para atender a todo mundo. E aí pronto, e aí negociamos, negociando 720 casas, e essas casas foram construídas através da resolução 460 antigamente, passou para 501, depois 518, e também pelo PSH, que é o Programa de Subsídio Habitacional, nós conseguimos construir, que é a Estrada Velha do Aeroporto, onde as pessoas pagam até dias de hoje, R$ 43,60. Então, cada pessoa paga, no período de 10 anos, R$ 43. Isso com vitória nossa. O próprio terreno onde a gente caiu para dentro, que era a invasão, a social ocupação. Esse terreno construiu um grande conjunto chamado Conjunto Antônio Conselheiro, na Estrada Velha do Aeroporto. E o outro lado que a gente tínhamos também ocupado, a prefeitura, a prefeitura foi e vendeu para a tenda, o terreno do lado de cá era do Dr. José Alban, e do outro lado, a prefeitura vendeu para uma empresa chamada Tenda, que hoje está construindo apartamentos muito inferior a nós, praticamente o mesmo apartamento, mas como tem nome Tenda, aí está construindo esses apartamentos no valor de 140 mil a 160 mil. Está sendo construído hoje nesse mesmo terreno que a gente tinha ocupado em 2003. Aí então nós negociamos. E de lá para cá a gente ocupou todos os prédios internos que não tivesse finalidade social. Voltamos para cá e nesse mesmo dia, nessa mesma volta, no outro dia, o primeiro terreno que a gente ocupou por definitivo. A Estrada Velha do Aeroporto, quilômetro 12. Jones, me diz uma coisa, por que a política de habitação de Salvador e da Bahia continua no ranking brasileiro desde 2003? E esse direito único do país de 60% das casas do programa Minha Casa Minha Vida só na Bahia, por que isso? Como foi? Professor, isso foi uma luta longa, foi uma luta muito longa. Nós conseguimos, isso foi porque nós fazíamos as coisas tudo de forma ordeira, muitas passeatas que nós fizemos, muitas concentrações, a gente perseguia o governo do passado nos perseguia, a gente pressionava a política,
A gente fez parceria com o governo passado e outras vezes a gente radicalizava, porque às vezes também o próprio governo, de certa forma, quer sim, quer não, sem querer, eles tinham que nos atender. Começou a politicagem no meio da gente também. Um setor não queria que a gente sentasse com o governo, mas a gente tinha que sair da questão das vaidades políticas para sentar com o governo, porque o governo que naquele momento que estava, era o governo da CM, era o governo que atendia, a gente tinha que dividir as coisas. Ou a gente sentava com o governo, que estava no momento para negociar por causa do povo, ou a gente radicalizava, não senta com esse governo, porque esse governo é nosso. A gente tem que amadurecer isso aí, foi difícil para a gente amadurecer, e a gente começou a sentar com um governo que não era nosso para favorecer a camada menos favorecida, que era o nosso próprio povo. E isso surtiu um efeito positivo e negativo. O positivo porque as pessoas entendiam que a gente não queria saber de que governo estava sentado e a gente estava entendendo que tinha que melhorar a vida das pessoas. E o negativo é a questão das vaidades. O setor começou a achar que a gente estava sendo um mercenário, que a gente estava sendo oportunista, que a gente estava ligado a governos que não tinha nada a ver conosco, tal, e etc. E aí começou esse radicalismo, né? Aí começou as divisões também dentro do movimento. É natural, o movimento cresceu muito e as divisões com certeza iria haver. Apesar que hoje está dividido. Pedro Cardoso sai do partido PT, do Partido dos Trabalhadores, para o PSOL. Demário Proença também tinha ido para o PSOL. Eu consegui convencê-lo que lá não iria dar certo, porque ele também queria que eu fosse para lá. Eu convenci Demário a sair do PSOL, volta para o PT, e eu sempre mantive no PT de lá para cá. Né? Sempre mantive no PT. E aí nós conseguimos. Eu não era filiado do partido ainda. Eu já estava simpatizando pelo partido. Já estava simpatizando pelo partido, que eu venho do PDT, do PCB e tal, e etc. Eu estava simpatizando pelo partido. Porque eu gostava muito da questão da luta, e a luta identificar com a sigla partidária, com o PT, Partido dos Trabalhadores. Então eu percebi que meu partido não estava ali. E aí, em 2007 eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, no PT. E aí sim, aí a gente começou a construir, né, a política da moradia, porque a gente está nesse ranking até os dias de hoje, que a gente ocupa de forma ordeira, a gente ocupa e negocia, a gente ocupava e negociava, né? Às vezes a COIA vai assistir, ia para os acampamentos, destruir tudo, acabar com tudo, a gente ia, às vezes a gente radicalizava, mas radicalizava para uma melhor condição de vida para as nossas pessoas, nossos associados. Sentindo a necessidade de construir uma entidade, construímos uma entidade, iríamos construir uma entidade estadual, que era a Associação dos Trabalhadores do Sindicato da Bahia, não deu certo, aí por conta de problemas internos, particulares, políticos, aí construí a CDSPS, que é a Associação dos Trabalhadores e Desempregados do Sindicato de Salvador e do Estado da Bahia. Aí essa foi fixada, foi construída, foi registrada em 2006. Essa associação existe desde 2006. E a gente precisava de uma entidade jurídica para responder em nome do MSTF. Aí um setor ficou com MSTF e MSTB, outro setor ficou com MSTB, outro setor ficou com MSTF. Aí eu fiquei, minha parte foi MSTF e a CDSPF. Aí foram vários rachas, não assim declarados, mas foram vários rachas não declarados, mas mesmo assim, né, a forma de ocupar e a forma de agregar valores, a forma de agregar as pessoas num verdadeiro movimento, a gente fez isso. E também a gente foi chamado de diversas localidades, São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco, Aracaju, a gente foi chamado de diversas localidades para palestrar, falar sobre esses pontos de vista que a gente estabeleceu aqui em Salvador, a forma de ocupar, a forma de organizar e essas conquistas, por que isso? Aí eu explicava tudo isso nos outros estados. E aí nós conseguimos fazer com que o movimento hoje é reconhecido internacionalmente, por conta de ter sido reconhecido primeiro fora para depois dentro. Aí o governo hoje reconhece que nós somos as pessoas capacitadas para estar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que foi feito várias reuniões, vários congressos nas cidades. Tivemos um congresso em janeiro de 2005, que lá estabeleceu o Movimento Sindicato Salvador, o Movimento Sindicato da Bahia. Nesse congresso acabou a antiga executiva, que a gente tínhamos construído uma executiva, onde era composto por Johnny, Pedro Cardoso, Demário
né? E Luciana, e também Maria das Graças. Então a gente fez essa composição e Luciana. Então a gente fez essa composição da executiva, né? E essa executiva foi acrescentada somente apenas por João Dantas. E era uma executiva muito, assim, a gente construiu essa coordenação. Depois a gente desmanchou essa executiva e construiu uma coordenação estadual, do qual estou na frente dessa coordenação estadual até o dia de hoje. Né? Eu, o Pedro, o Demário e etc e tal, vários outros coordenadores. Então nós construímos essa coordenação. E dessa coordenação, aí foi estendida a diversos outros coordenadores que chegaram juntos, que apoiaram, que fizeram o movimento crescer. Então hoje o governo precisou, primeiro a gente ser reconhecido lá fora, mais de 170 países nos reconheceram, e hoje o governo sabe, é sabedor, que nós temos mais direito à casa do que eles. Por quê? Porque a gente conseguiu identificar todos os sem-tetos que estavam disponíveis, espalhados pela cidade e pelo Estado. E por conta da gente saber agregar tantos valores com as pessoas que realmente não têm casa, porque a gente também radicaliza, que a gente só dá apoio quem realmente não tem, a gente também tem um grupo, que é o Conselho de Ética, que a gente fiscaliza a vida dessas pessoas. Se realmente tem casa ou não, a gente, esse setor vai fazer a investigação de onde é que as pessoas saíram, de onde veio. Nós não aceitamos as pessoas que migraram do interior para cá, porque a ideia era intensificar o movimento para a Bahia, para acabar com o inchaço da cidade, que as pessoas migravam para Salvador, e aí começava a favelização. Por incrível que pareça, nós somos contra a favelização. Às vezes a gente favelizava para mostrar a cara a realidade da cidade, para que isso mudasse, porque as pessoas sofriam caladas. E a gente conseguiu fazer com que esse sofrimento fosse estardalhado, fosse espalhado por todo canto do mundo. Nós conseguimos fazer isso. E através dessas formas que a gente conseguiu, essa construção que fez com que nós fôssemos reconhecidos, e do programa Minha Casa Minha Vida, a gente tivesse o direito hoje, com muito orgulho, os únicos do país que nós temos, que é o Estado da Bahia, que tem direito a 60% de todo o programa Minha Casa Minha Vida, dos movimentos sociais conquistados por nós. E para onde foram as pessoas que estavam nos prédios e terrenos de Salvador? Porque hoje não os vejo mais. Assim, professora, nós mandamos essas pessoas, né? Porque assim, a gente ocupava terrenos e prédios, e essas pessoas foram para diversos conjuntos que nós montamos. Uns foram do Minha Casa Minha Vida e outros não. Que foram os conjuntos, nós conseguimos colocar essas pessoas. Primeiro foi Vila Valéria, setor 1 e setor 2, dois conjuntos em Vila Valéria, setor 1 e setor 2. Em seguida foi Estrada Velha do Aeroporto. Terceiro foi Dico do Cabrito em Pirajá. Quatro conjuntos, que Valéria foram dois, esses quatro conjuntos foram os primeiros. Foi construído através do PSH e resolução do 4460. Aí depois veio o programa Minha Casa Minha Vida. Aí todos os programas, que eram a resolução do 460, o PSH, o Programa de Subsídio Educacional, até o mesmo que a gente começou a trabalhar junto com esse programa, meu Deus, não me recordo, mas é um programa Crédito Solidário, que também a gente fazia parte do programa. Todos esses programas foram migrados automaticamente para Minha Casa Minha Vida. E aí, consequentemente, essas pessoas estavam nesses prédios e terrenos, alguns prédios seriam para a pressão popular, pressão para o governo, e outros prédios a gente tinha na cabeça de concretizar isso, transformação em moradia. Mas que não podiam ser transformados em moradia, a gente direcionava fazer o cadastramento, e Demário levava as listagens para o governo. Né? Eu ficava no meio do povo, fazendo uma mobilização com o povo, e Demário pegava as listas que eu passava para ele e levava para o governo. O Demário ficava mais no setor da institucionalidade, eu ficava mais no setor da mobilização. Então, porque eu morava com o povo, Demário não, Demário sempre morou na casa dele. E aí, teve um tempo que ele passou uns 6 meses no curso português, morando no curso português, exatamente saber a realidade das pessoas. Né? E aí a gente fez o seguinte, a gente levávamos essas pessoas, ou seja, esses conjuntos também foi o Jardim das Margaridas, logo em seguida. Depois o Jardim das Margaridas foi o Sítio Isabel, depois foi Assis Valente, em Boca da Mata, depois foi Morada do Atlântico, em Probogi. Aí daí para frente surgiu diversos outros.
Aí bairro novo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Falta entregar até o 10º. Aí tem chácara nova Federança, Pernambuco. São vários conjuntos que essas pessoas foram. Então, as pessoas dos prédios foram direcionadas para essas casas. O apartamento é um apartamento muito bom, de 40 a 50 metros quadrados, né? São 2 quartos, sala, cozinha, banheiro com PVC, né? Antigamente o governo tinha feito uma casa lá em Pirajá, uma casa que só dava um quarto, que só dava uma cama, uma cozinha que só dava um eletrodoméstico, ou a geladeira que você tinha que escolher, e também a sala só dava um sofá mais nada. Então era uma casa que realmente as pessoas não iriam viver de forma digna. Aí radicalizamos, mandamos derrubar essa casa e chamou a atenção do país inteiro, por que a gente derrubou aquela casa. Eles fizeram a casa modelo para nos apresentar, a gente falou que nós não queríamos aquela casa. Aquela casa não era uma casa digna. A lei dizia que nós merecemos moradia digna, né, no artigo 6 da Constituição Federal. Então aquilo não servia para a gente. O governo percebeu que nós tínhamos radicalizado, não houve nenhuma ação proponente da polícia, e aí o governo, no instante, resolveu fazer uma casa digna. Aí fez esse apartamento de 40 a 50 metros quadrados, apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área civil, para um rosinho para a gente se divertir, olhando a vida do outro lá fora. E foi muito bom. Isso a repercussão foi muito maior do que nós imaginávamos. Mais de 200 países começamos a reconhecer que nós fazemos parte de um movimento verdadeiro e posso dizer que a revolução do setor dos movimentos sociais na área da moradia tinha sido novamente, tinha retornado para a Bahia, para o Brasil, para a Bahia. E nosso movimento realmente é um movimento muito revolucionário, onde nós conseguimos revolucionar o país. Depois, hoje, a gente se compara a um movimento sem terra no país e no mundo. Infelizmente, sem terra dá resultado. A gente dá poucos resultados, mas a gente é um movimento de força. Hoje a gente tem certeza que o movimento sem terra Salvador, esquerda do MFF, MFTB, Movimento Sem Terra Bahia, hoje a gente constata que é uma poderosa organização. Então, foi para essas localidades que esse povo que morava nos prédios foram. Todos estão morando, graças a Deus, de forma digna. Todos satisfeitos porque tem parque na localidade, dentro do conjunto, a gente exigia que tivesse parque, exigia que tivesse local para futuramente as pessoas colocarem seus carros, porque a gente não quer viver na miséria, na sarjeta, a gente prende tudo. Dentro dos acampamentos, a gente colocava as regras. As pessoas que moravam nos acampamentos tinham as leis internas para afastar a bandidagem. Nós não permitíamos que tivesse bebedeiras pelos corredores. A gente fazia de forma coletiva e voluntária. Tinha um grupo de pessoas, grupo de homens que fazia, durante a noite, fazia segurança, revezava de 4 em 4 homens, né? Pessoas como os praias também ficaram nas proximidades das praias. Mesmo assim, nós não permitíamos que vestisse biquínis, nem um pouco sungas de praia pelos corredores dos prédios. Ao chegar na portaria do prédio, a segurança impediria que entrasse de biquínis ou de sungas, né? Se tivesse qualquer tipo de brigas com espancamento de crianças, brigas internas particulares entre casais, eram submetidas à Assembleia. A Assembleia iria decidir o destino daquelas pessoas, mas se tivesse uso de drogas, tráfico de drogas, espancamento de criança e mulher e idoso, era a expulsão sumária do prédio. Então isso fez com que a gente ganhasse apoio de todo o planeta. Que é a forma da gente conduzir o processo do movimento, nós não permitíamos que tivesse bandidagem dentro dos prédios. Sempre tinha, né? Que às vezes as mães chegavam chorando, com vontade de morar, depois traziam os filhos abençoados. Mesmo assim, a gente fazia com que esses filhos abençoados andassem na linha. E a gente conseguia, a gente tinha controle total, um controle social grande que nós tínhamos dentro do empreendimento. Então as leis fez com que nós ganhássemos todas, né? Então nós construímos, cada prédio eu colocava, a gente fazia assembleia, a gente direcionava um coordenador geral do prédio, um grupo de coordenadores que estava ajudando naquela localidade, naquele tempo, naquele exato momento. Então isso tudo surtiu um efeito grande, que a gente fazia com que cada prédio ficasse segurado. Mas mesmo assim, todos os 100 prédios, foram 170 prédios. Todos os 170 prédios na cidade ocupados, sempre tinha problema.
E sempre eu tinha que estar em todos. E todos eles me chamavam para pedir apoio. Às vezes eu levantava de madrugada, eu morava no prédio da Tosta, que foi ocupado o prédio da Tosta. O prédio da Tosta foi ocupado de 19 de dezembro de 2003. Aí eu saí da Estrada Velha e fui morar no prédio da Tosta. Dali da Tosta foi desencadeado todas as ocupações. Dali foi desencadeado todas as ocupações dos prédios da Cidade Baixa. Ali sim, ali nasce a história. Uma outra história dentro do movimento de Salvador. Jones, você citou no Concidades. Me explica melhor sobre isso. Concidades, né? O Concidades, hoje eu faço parte do Conselho Gestor do município, né? Através da CDSF e MSPF. Né? O Concidades é um grupo de pessoas, né? Um conselheiro que é tirado no Congresso, né? Onde esse Congresso direciona, agrega o setor empresarial, o setor da justiça, o setor dos órgãos públicos municipais, estaduais, etc. E o setor dos movimentos sociais e o setor sindicais. Então são agregados diversos setores, construído com cidades. Então com cidade é o conselho gestor que direciona todas as ações do Estado e do município, agregados a todos esses setores. Então, o Concidade decide, tem mais poder de decisão do que o próprio governo, tem mais poder de decisão do que qualquer um setor. Então, é isso que é o Concidade. Você falou que já fez palestras e foi convidado para vários eventos. Como a população tem informação sobre esse movimento? Assim, professora, eu mesmo assim, já fiz várias palestras na UFBA, porque o pessoal da UFBA, uma da Faculdade Católica, a UFBA e outras escolas, já me chamaram para fazer palestra. Eles achavam que quem tinha fundado o movimento foi uma pessoa mais velha, um barrigudo, porque às vezes quando eu entrava nas salas eles davam risada, né, que eu já fiz palestras para professores, alunos e doutores. Eles davam risada, achando que quem tinha fundado o movimento era uma pessoa mais velha, não sabia que era um jovem assim, de 15 anos, tal. Quando chegava lá na sala eles não davam nada, quando abria a boca eu falava todo o itinerário, eu levava mais ou menos umas 4 a 5 horas contando a história. Quando chegava na metade do caminho eu perguntava a eles se queria que eu resumisse, e nenhum deles queriam que eu resumisse. Fizeram questão que eu contasse em tudo. Então o movimento é reconhecido mais através do meio de imprensa, televisiva, escrita e ouvida, e também às vezes palestras. Foram muito poucas palestras que eu já fiz. Então, em total, já 50 palestras eu até aqui. Então ainda é muito pouco. Eu acho que precisa ser mais divulgado o movimento. Por todos, por tudo e por todos. Eu acho que precisa. Um movimento revolucionário como foi esse, o movimento de Salvador, acho que precisa mais de uma atenção maior. Quando você invadiu os prédios para colocar as pessoas para morar, qual era realmente seu pensamento? Você queria apenas chamar a atenção do governo e da população? Ou queria realmente que as pessoas morassem para sempre ali? Professor, me desculpe, mas não era a invasão. Eu tinha essa ideia de invasão, realmente. Eu tinha essa ideia de invasão. Mas foi ocupação, né? Porque a gente diferenciava. Primeiro eu vou dar esse exemplo, depois eu respondo a pergunta. A invasão, quando a gente invade um imóvel que tem finalidade social, aí a gente está invadindo mesmo. E ocupação, quando a gente ocupa um espaço vazio que não tem nenhuma finalidade social e que está literalmente abandonado. A diferença de ocupação e invasão é essa. E assim, quando a gente ocupava o prédio, a gente de fato ocupava para morar mesmo e queria também ao mesmo tempo chamar a atenção do governo. Mas na lógica mesmo, a gente queria transformar aqueles prédios em moradia. Mas tinha um setor do grupo do movimento, da coordenação, que queria mais se aparecer e tal. Eu discordava um pouco disso, porque na minha cabeça eu queria morar. É tanto que eu morei 8 anos no prédio da Tosta, embaixo do Bonfim. Então eu tinha muito essa visão de querer invadir ou ocupar, simplesmente no entendimento de cada um, invasão ou ocupação. Eu não queria ocupar simplesmente para me aparecer, para chamar atenção. Eu não queria, longe de mim, chamar atenção. Mas um colega meu da coordenação queria muito se aparecer, queria chamar atenção, queria tumultuar, provocar tumulto. E eu não, eu posso dizer que eu digo eu porque isso foi eu mesmo, né? Tem esse costume de dizer que tudo são eu. A palavra é nós. Eu estou dizendo eu. Tem parte de alguém.
Eu sempre achei que as ocupações, eu sonhava com morando naquela localidade para sempre, não de forma subhumana, desumana, de forma das piores formas possíveis, mas eu sonhava que aquele prédio iria se transformar em moradia, que aquela luta, eu ficava, quando a gente ocupou o prédio da Tocha em 19 de dezembro de 2013, eu ficava na porta do prédio, assim, na porta de minha casa, que ali eu considerava minha casa. Primeiro foi assim, quando a gente ocupou o prédio da Tocha, eu passei 3 meses morando dentro de um elevador, porque eu dei os espaços para todo mundo e esqueci de mim. Mas antes de ir para o prédio da Tocha, eu fiz uma loucura lá na Estrela Velha do aeroporto, dos excedentes, né? Os excedentes foram para os prédios. Que os prédios são os excedentes, que não deu para ir aí, que não deu para ficar lá na Estrela Velha, aí chamam de excedentes, aí a gente trouxe para cá para o prédio da Tocha. E aí eu fiz uma loucura lá no prédio, até o dia de hoje eu fico assim pensando, como foi que eu fiz aquilo? Eu falei para as pessoas numa reunião que eu tive lá no núcleo, eu falei o seguinte: olha, quem tem fé em Deus, e agora no que eu vou falar aqui, vocês vão pegar todos os seus móveis, botar em cima do caminhão e levar comigo, e vai comigo até o prédio da Tocha. Isso foi no dia 3 de dezembro de 2003, e a ocupação seria 16 dias depois. E bateu certinho quando foi no dia 19, 7 horas da manhã. O povo acreditou, não todo mundo, mas uma grande parte acreditaram, pegaram todos os seus móveis nesse mesmo dia, sem saber para onde ia, acreditou em Deus primeiramente, depois em mim. Essas pessoas pegaram todos os seus móveis e levaram até a Baixa do Bonfim, e até o dia de hoje, a presença das pessoas que estão morando lá. E agora, assim, voltando agora à questão de mim, lá dentro da Tocha. Na minha cabeça, eu sempre achei que o movimento teria que existir para sempre. Não era um movimento de merchandising, de sensacionalismo, de vaidade, de produção, não adequações não, de enfeites, de artificialidade. Nunca pensei nada disso. Porque eu estava pensando também, ao mesmo tempo que eu pensava nas pessoas, eu pensava em mim. Que eu não queria mais voltar. Eu sabia também que aquilo explodiu, né? Foi tipo uma válvula de escape. Explodiu, né? Explodiu, o movimento explodiu, ganhou um reconhecimento internacionalmente falando. E aí eu sabia que ali a coisa não ia parar mais nunca. Como até os dias de hoje, o movimento ainda continua forte, firme e forte. E aí nós conseguimos intensificar, conseguimos construir vários coordenadores, até os dias de hoje existem mais coordenadores sendo construídos, inclusive da PDSS, reconhecido recentemente. E aí pronto, aí nós conseguimos fazer com que a política crescesse. E voltando à pergunta, eu queria que a professora me situasse, porque eu falei um monte de história e acabei me perdendo. Na verdade, o que você queria chamar a atenção da população, ou realmente queria que essas pessoas morassem para sempre? Qual era o seu pensamento ao ocupar os prédios e terrenos? Não era, professor, assim, o pensamento mais era em mim, não vou mentir. Eu tinha um pensamento muito particular. Eu queria sair da tragédia, graças a Deus está aí. Mesmo sabendo que eu ia enfrentar dificuldades. Enfrentei dificuldades. Sabia que ia enfrentar tantas dificuldades, tanto internas comigo, pessoalmente falando, quanto também da própria coordenação. Graças a Deus, enfrentei e enfrento. Até os dias de hoje. Sabia disso tudo, mas também não queria me dar conta da monstruosidade que eu iria criar, que estava criando um monstro, mas também criei um movimento. O monstro cresceu e também o movimento cresceu. O monstro até os dias de hoje existe, mas também o movimento existe. E até os dias de hoje eu aguento essa batalha, e essa batalha ainda continua. Muitas perseguições, muitos problemas, muitas politicagens em colocar dentro do movimento, que era uma coisa que eu não queria. Os prédios que a gente ocupava eram prédios que não tinham finalidade social, mas tinha gente que queria usar isso como cunho político. Eu era contra a questão dos cunhos políticos. E muitas pessoas queriam, muita gente até a gente da coordenação queria mais se aparecer toda hora em televisão. Eu não tenho muitas imagens em televisão que eu não detestava. Muitas vezes, quando a gente ocupava os prédios, quando eu estava lá dentro com o povo, né, fazendo a mobilização, colocava o povo em cada canto, escolhendo os espaços de cada um. Eu e um amigo chamado Baiano, que tinha me procurado para ocupar esses prédios da Cidade Baixa, ele não tinha coragem para ocupar. Ele me chamou para ocupar esses prédios da Cidade Baixa.
eu que estava junto lá com ele, a gente ocupou, ele arrumou um grupo de pessoas lá da Ribeira, arrumou um grupo de pessoas da Estrada Velha, a gente conseguiu nos ocupar, eu fiquei com 70%, ele ficou com 30%, nós conseguimos fazer isso, né? Um cara chamado Baiano, um grande guerreiro também. E aí nós tínhamos esse pensamento diferente, né? Nós tínhamos esse pensamento diferente. Mas infelizmente, né? Infelizmente tinha um outro grupo que era mais sensacionalista, mas que gostava muito de se divulgar. E aí, quando a gente ocupava os prédios, os terrenos, quando estava lá dentro ocupado com o povo, eles estavam do lado de fora da entrevista, então se apareceram. E por diversas reuniões eles queriam que fosse mais com pressão, e eu brigava com eles que eu queria que aquele prédio fosse designado para construir casas mesmo, que fossem casas que fossem construídas ali, porque eu também queria ficar ali. Aí dali da minha luta para querer ficar ali, também me brigava para que os outros também ficassem, não somente na Tocha, assim como em todos os outros cantos da cidade. E aí pronto. E aí nós conseguimos fazer isso. E a minha briga com esse grupo de coordenadores, também da antiga, era essa aí. Não tinha outra briga, não seria. Johnny, me diz uma coisa, você citou que vocês tinham uma organização de vida dentro desses prédios e terrenos que vocês moravam. Essas pessoas, elas eram desempregadas, elas trabalhavam? Quem eram essas pessoas? Olha, a gente fazia um levantamento das pessoas que se cadastraram conosco. Eram pessoas que realmente não tinham casa, a gente queria saber detalhes, né? A gente não tinha estrutura financeira para saber, para investir mais, mas o que nós pudéssemos fazer, a gente fazia. A gente designar um grupo de coordenadores para fazer a averiguação da vida de cada um. Então nós cadastramos todas as pessoas que não tinham casa, né? E essas pessoas, por sua vez, viviam, a maioria, 70%, digamos assim, 70% a 80% eram pessoas desempregadas, mas viviam de biscate. Muitos desses trabalhadores da área informal, camelôs, né? Outros biscateavam, outros empregadas domésticas, e outros, os que não tinham nada para fazer mesmo, reciclavam. Eram catadores de resíduos sólidos. E pronto, aí a gente construiu um movimento de todas as formas. Dessa forma, a gente incentivava as pessoas a trabalhar. A gente tinha uma certa discriminação na localidade, que como se falava que não tinha endereço fixo, que morava num prédio, ou da Tocha da Alfa, ou da Leste, ou da Bagueta, ou da Penha, ou da Edifício Samar, do Rajado, onde for, prédio Brotas, Clube Português, todos esses prédios, onde fossem, né? Aí nós tínhamos, sofria essas formas de discriminação. Mas a gente dava a volta por cima, porque quando a gente ocupava um prédio, a gente já investigava também a área, aí depois que a gente fazia a investigação na área, a gente ocupava os prédios, a gente via mais os prédios que tinham problemas com a redondeza, né? Prédios às vezes só seria para desovas, encontros marginais, tráfico de drogas, encontros de prostituição. E aí o alvo nosso era mais esses prédios, a gente pegava prédio pesado mesmo. E aí as famílias da localidade, ou seja, as famílias daquela localidade, nos parabenizavam, porque a gente fazia daquela localidade uma finalidade social, de fato, colocar famílias para morar, ao invés de... A gente também diminuía os roubos que tinha na localidade, porque nós não permitíamos, né, nós não permitíamos que tivesse, se encontrasse um ladrão no nosso meio, a gente expulsava. E também a gente não permitia que a localidade ficasse ociosa. E aí, na Tocha mesmo, a gente fez uma ação voluntária. Fizemos a limpeza na praia, chamamos a atenção de toda a sociedade brasileira, né? Fizemos também as ruas, a gente fez uma movimentação, a gente calçou as ruas, que estava toda deteriorada, e aí a comunidade nos recepciona de forma aberta, porque quando a gente ia para cada localidade que a gente ocupava um prédio, a gente fazia recepção para a comunidade local, daquela localidade. E aí a comunidade nos agradecia. Teve no prédio da Tocha mesmo, a gente levou mais de um ano se alimentando com doações. Doações de roupas, doações de alimentos. Foram para mais de 4 toneladas de alimentos que a gente recebia de doações. Então foi uma coisa muito grande, muito forte, muito boa. Então nós conseguimos vencer assim. Então nós conseguimos mudar a forma
né, dos pensamentos da ocupação. Então foi nessa linha que a gente conseguiu construir o movimento. Foi assim que o movimento cresceu, foi assim que o movimento se deu. E é óbvio e evidente que você é uma pessoa guerreira, um guerreiro nato, e isso fez atrair em sua vida pessoas guerreiras também. Quem você chamou para te ajudar, para se juntar a você nessa luta, na época e nos tempos atuais? Olha, na verdade, assim, naquele momento, eu chamei Pedro Cardoso, foi o primeiro que eu chamei para me ajudar, né, Pedro Cardoso, e em seguida, né, chamei Delmário para me ajudar, depois as movimentações já ter sido concretizadas, aí chamei Delmário, depois chamei Cristina, chamei Luciano, chamei Ninha, Lúcia Cabelinho, Juarez Monteiro, Regina Lúcia, João Gomes, José Maia, Célia, apelidada de Litsen, chamei Maria das Graças, apelidada de Gal, chamei Ana, chamei Chechel, chamei Cristiane, né? Aí vem outros que estão coordenadores de prédio da atualidade, que foi José da Barreto, foi Valda Leste, Adriana Ribeiro, né, Dona Helena, Jocélia da Tocha, Rosalino, que era da segurança, que ainda é da segurança, Maria São Pedro, Sérgio Almeida, que também era da segurança, Zé Pedreira, né, que era do clube português, Moisés da Tocha, Iraíros da Alfred, Vanese também da Alfred, Aide Nova também da Alfred, Leila da creche, né, Leila da creche, Simone também da creche, né, aí vem Edna, aí vem Zé Carlos do Edifício Rajada, vem Bernadette, vem Carlos Moura, da Penha, vem Gabriel da Tocha, vem Nilton de lá da Suburbana, né, vem Valneiman, que é irmãozinho que faleceu, vem Clara, que era do pré-da-Gelo pioneiro, vem Carla Alvim, que é a esposa de Delmário, que era a esposa de Delmário, que era da coordenação do Clube Português, Ana Vanesca, João Dantas, Valda Alfred, Manuel Bonfim, aí vem Silvana França, vem Carlos Alberto, que é da Alfred, vem Sacramento, que foi assassinado, vem Conceição de Vale de Candeias, Marquinho do Edifício do Centro, vem o pastor Joseval, recentemente da ocupação recente, vem Alda também da ocupação recente, Olga da ocupação recente, pastor da Mágica do Núcleo, vem a Adriana, que é do Edifício do Prédio São Bartolomeu, vem Dagmar, que era de Riachão da Clipe, aí vem a coordenação da CDS, vou ver se eu me recordo alguns aqui, vem Jeane, vem Gilmar, vem Dona Nil, vem Luciana Leal, Juliana, vem Reinaldo, vem Sidney, a filha da Sidney, vem Rilma, vem Emerson, Richard, Cláudia, Brito, Eliana Santiago, Jailton de Cajazeiras, Dona Ivete, Kelly, Seu Geladinho, Gisele Mascarenhas, vem Luciana Silva, Vera Lúcia, Vera Xavier, Mariane Bittencourt, a Águida, vem Seu Agostinho de lá de Cajazeiras, vem Aline, vem Domingas, vem Dimari, vem Dineide, Estela, vem Fátima, Rosália, vários outros coordenadores que ainda não me lembro, não me recordo aqui, mas tem vários outros coordenadores que me fez a composição dessa luta. Confesso que se eu estivesse sozinho, não iria para tanto domingo. Mas graças a Deus, que a fundação, primeiramente Deus, depois todo esse corpo de coordenação que vem até o dia de hoje comigo. E o que você faz atualmente? Qual o seu objetivo de vida hoje? Hoje, assim, né, passei o quê? Passei 9 anos desempregado, vivia de descarte, né, a gente, né, nós não tínhamos reconhecimento algum sobre esses setores. Hoje faço parte da Comissão de Habitação da Assembleia Legislativa, né, onde, graças a Deus, sou governista. Né, mesmo assim, ainda não é minha praia estar preso. Né, eu sei que a gente precisa de uma forma melhor para conduzir o processo, né, mas nós somos desse governo. A deputada Fátima Nunes fez a intensificação desse projeto, né? Muitas emendas são direcionadas para o programa Minha Casa Minha Vida. Também faço parte da assessoria do deputado federal Josias Gomes, né? A gente também somos ligados ao movimento interno da Bahia, né? Junto com o Valmir Assunção, e nós somos também também a gente está ligado à própria deputada Maria Del Carmen, que é a deputada, que é a presidente da Condé na época, né? Um setor do movimento é ligado a ela, Maria Del Carmen, Carlinhos Brasileiro, né? Zezé Ribeiro. Então são diversos parlamentares que nós somos ligados, né? Que o movimento construiu essas ligações,
E aí fez com que o movimento alavancasse de forma digna, de forma real, estruturalmente falando. Então, é nessa linha que a gente está. E o que você lucrou com tudo isso? Assim, professora, sobre a questão de lucro, tenho certeza que não lucrei. Porque se eu tivesse lucrado, teria lucrado desde o início. Passei de 8 a 9 anos desempregado, né? E a gente sabe o que a gente faz aqui, né? A gente paga aqui. Então, eu tenho certeza que eu fui pago por Deus. Deus sempre tem nos ajudado bastante. Para Ele ter me concedido a vida até os dias de hoje, para mim não tem valor nenhum. Então, essa movimentação custou um preço maior, que foi minha vida. Eu dei minha vida por esse movimento, mesmo entendendo que nem todo mundo merece. Mas eu sempre estive à frente. Quando todos os prédios tinham problemas, saía de madrugada atrás de resolver problemas de todos esses prédios. Ali podia ter morrido ali em diversas brigas entre casais, brigas de marginais, pessoas marginalizadas querendo entrar no prédio, a gente impedia, coordenadores que também eram marginais, a gente tinha que expulsar. Então eu enfrentei isso tudo de cara. E posso dizer que sou o único que fiz isso, porque outros coordenadores não tinham coragem de chegar assim, num prédio, ocupar prédio no meio de um monte de viaturas de polícia, né, dar cara à polícia, mostrar cara, ficar exposto. Isso tudo eu fiz. Então o preço foi esse. O preço da minha vida, que Deus me tem guardado até os dias de hoje. Lucro financeiramente falando, posso dizer, confesso que não tive e não quero ter lucros financeiros. Mas um dia eu quero ser presidente da República do país. Quero ser vereador de Salvador, depois quero ser senador ou deputado, depois senador, e depois vou ser presidente da República, se Deus quiser. E que mensagem você pode oferecer à população de Salvador, principalmente? Eu posso dizer o seguinte, tem um ditado que diz que andorinha não faz verão. Realmente, o ditado é certo, não faz. Mas se essa andorinha quiser fazer verão, fazer uma composição de grupos, com certeza vai fazer um verão que não vai ter fim. É igual esse movimento. Esse movimento nunca vai ter fim. Deixo minha mensagem, se as pessoas realmente quiserem lutar pela transformação da vida, até quem seja um analfabeto quiser ser doutor, ainda tem. Venha, lute, e só lutando venceremos. Sem lutas, jamais haverá uma vitória. E graças a Deus, minha vitória eu tive. Hoje eu tenho minha casa, estou na vitória, minha família tem casa, e graças a Deus também meus filhos estão em suas casas. Hoje, posso dizer, moro sozinho, né? Sou bem-aventurado, eu posso dizer que eu me considero bem-aventurado, e que também incentivo as pessoas a lutarem pelos seus ideais. Lutem. E com certeza, assim como minha história de vida fez com que eu fizesse uma transformação, um projeto de nação, esse foi um projeto de nação, movimento revolucionário, mudou o país, mudou a Bahia, mudou Salvador. Com certeza, quem pensar assim também mudará a sua vida para o resto de sua vida. Muito obrigada. Ok. Por nada.